Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Grande Rio FM. Estamos começando agora o programa A Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018. Aqui quem fala é Camila Barbosa, estudante de agronomia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campus Barra. No programa de hoje, iremos conversar sobre ciência na redução de desigualdades sociais. E para esse debate, essa conversa, nós contamos com a presença dos convidados. Terezinha Oliveira Santos. Terezinha é doutora em letras pela UFBA e professora de oficina de leituras e produção textual no Centro Multidisciplinar Campus de Barra, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Professora Terezinha possui experiência na área de formação de professores de língua portuguesa, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. E ainda o professor Jairo Torres Magalhães Júnior, que é médico veterinário, doutor em ciência animal nos trópicos pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, daqui do campus de Barra. O professor Jairo possui experiência nas áreas de saúde pública veterinária, entomologia médica e agrícola, e controle de doenças transmitidas por vetores e educação em saúde. Contamos ainda com a presença do professor Romenick da Silva de Freitas. O professor Romenick é engenheiro agrônomo, doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, aqui também do campus de Barra. O professor Romenick tem experiência na área de produção vegetal e controle de pragas, pré-processamento e armazenamento de produtos agrícolas, atuando principalmente nas áreas de qualidade dos grãos e subprodutos armazenados. Boa tarde a todos os convidados, E hoje que nós estamos tratando desse tema tão especial aqui, de ciência na redução das desigualdades sociais. Bem-vindos ao programa. E nós vamos conversando aqui com o professor Romenick. Professor, de que forma o senhor acha que a ciência tem contribuído para a redução das desigualdades sociais? Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da Grande Rio FM. Boa tarde, professora Terezinha, professor Jairo. Os colegas aqui presentes também, professor Climério e Janaína, estão aqui no suporte. Boa tarde a todos. Esse é um tema que é um tema bem interessante, E está também elencado como tema, foi abordado como tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano. E aí é bom a gente estar falando desse tema aqui, ser um tema bem amplo e bem atual, que engloba toda a sociedade, não só o meio acadêmico, mas a sociedade como um todo. E ser um tema importante e amplo também, assim, a gente precisa, acho que antes de tudo, entender o que é desigualdade social. Quando nós falamos de desigualdade social, pelo menos para mim, o primeiro conceito que vem a princípio é o que está relacionado com as desigualdades econômicas. Mas se nós formos analisar de fato, a desigualdade social é muito além da desigualdade econômica. Nós temos aí as desigualdades de gêneros, desigualdades de raça, desigualdades geográficas também, que tem um impacto muito grande, a diferença de uma região para outra. A gente que tem oportunidade de sair para ter uma formação fora da nossa região Nordeste, em outras regiões a gente percebe que essa distância é muito grande. E a ciência tem uma contribuição muito grande, embora que ainda essa contribuição, eu acredito que vocês concordem comigo, meus colegas aqui presentes, seja ainda de forma muito pequena diante daquilo que a ciência poderia contribuir para as desigualdades sociais, mas ainda assim tem essa contribuição de redução das desigualdades. Quando eu penso em ciência como elemento de redução das desigualdades, não tem como não pensar em tecnologia.
Ciência que gera tecnologia que pode ser acessível por todos. Tecnologia que muitas vezes é essa tecnologia que reduz as distâncias. Vou até aproveitar o parêntese que eu gosto muito de comentar com os meus alunos o seguinte. Quando eu cheguei lá em Viçosa para fazer doutorado, né, eu tinha que comprar um cartão de 60 créditos no domingo para falar com a minha mãe, que estava lá no Ceará, e eu tinha 5 minutos exatos para minha mãe me passar todo o resumo do que tinha ocorrido na semana e eu fazer o mesmo. Então era praticamente dizer oi, tchau. E depois, com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem celular, com o preço da ligação bem mais em conta, que você pode falar à vontade, e com a criação do WhatsApp, né, e a gente consegue mais ainda. Então, assim, a gente não pode deixar de considerar esse tipo de tecnologia como sendo a redução de desigualdade, que é algo que está acessível a todos. Então, assim, e tem outros aspectos. Eu não vou querer entrar muito em outros, porque o professor Jairo vai falar bem aqui relacionado à saúde, pelo que eu percebi, né? A professora Terezinha vai entrar aí nessa questão da desigualdade de gênero também. Eu não quero tomar a fala dos colegas, então eu prefiro, por enquanto, focar nesse primeiro momento nessa parte tecnológica. E quando vem para a nossa área, eu vinha conversando com o Jairo a caminho daqui, para a área de produção agrícola, né, que é a área na qual me capacitei, como engenheiro agrônomo, a gente percebe que a ciência tem dado uma contribuição muito grande. Ainda, repito mais uma vez, não é o ideal, né, mas comparado com o que foi em outros tempos, já é um avanço muito grande. Porque a partir do momento que a ciência ela gera tecnologia, que essa tecnologia ela chega ao campo, de forma que vai impactar no produto final, né, vai aumentar a produção, nós não podemos descaracterizar isso como sendo algo importante. Pelo contrário, porque a gente sabe que na lei de mercado, quanto maior a oferta de produto, consequentemente menor é o preço. Então, eu lembro muito que a minha avó sempre relata que comer arroz, né, há umas 2 décadas atrás, pelo menos lá na minha região, que é uma região ribeirinha, era algo que era totalmente fora da realidade. Tipo assim, comia arroz em dias de festa. E o que estava no cardápio como fonte de carboidrato principal era a farinha de mandioca. E hoje praticamente não se come farinha de mandioca, né? Se consome arroz como sendo a principal fonte de carboidrato. Ou seja, isso a gente deve a esse avanço tecnológico na área de produção, que permitiu que esse produto conseguisse chegar à mesa do consumidor. E a gente não pode também descaracterizar também a questão de tecnologias relacionadas ao transporte desses produtos, né? Porque o fator logístico ele influencia muito. O que é produzido numa região do país é depois mandado para todas as outras regiões, assim como para fora. Então, isso são formas de redução das desigualdades sociais também. Então, a gente não pode pensar só do ponto de vista econômico, né? Mas a gente tem que pensar do ponto de vista de acessibilidade aos produtos que são gerados, quer seja tecnologia de ponta, quer seja o alimento acessível com um custo, que é um custo que, apesar de ser ainda alto para a realidade, comparando o nosso país com outros países, mas é um custo que já é acessível, diferente de há pouco mais de uma década aí atrás que não era. Então, nesse primeiro momento, eu vou ficar focado nisso, certo? Com o avanço da discussão, a gente vai complementando com outras falas. Brilhante a fala aí do professor Rumenick. E ainda, conversando aqui com o professor Jairo, professor, a ciência já trouxe vários ganhos, como nós sabemos, para a sociedade a nível mundial, né? O senhor poderia nos trazer algum exemplo assim, prático da importância da ciência para o mundo que nós conhecemos hoje? Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da Grande Rio FM. Boa tarde aos colegas aqui que nos acompanham nessa roda de conversa. Ótima pergunta, Camila. E aí, como o professor Rumenick, de maneira brilhante, explicou o que seria desigualdades sociais, eu acho que é importante, resumidamente, a gente comentar o que é essa ciência que visa diminuir essas desigualdades sociais. Então, se eu fosse resumir o conceito de ciência, seria produção de conhecimento. Conhecimento esse que vai ter uma utilidade, uma aplicação na sociedade. Então, a gente está falando aqui, quando falamos de ciência para a redução da desigualdade social, é isso. É uma nova informação, um novo conhecimento que tem a capacidade
de mudar a sociedade, no caso aqui, mudar para o bem, diminuindo essas desigualdades. Então, dando um exemplo prático, que foi o que você questionou, por ser da área de saúde, então eu vou dar alguns exemplos na área de saúde, mas poderíamos dar vários outros exemplos em outras áreas, como o professor Romini já colocou na área de produção. Então, um exemplo que hoje usamos diariamente, a gente não lembra que até poucos anos atrás, quando a gente fala de sociedade, 50 anos é muito pouco, então, os antibióticos. Então, até a década de 50, 60, qualquer pequena infecção bacteriana seria um risco enorme de morte. Enorme. Por quê? Porque não se tinha nenhum tipo de medicamento, nenhuma substância que conseguisse matar essas bactérias que estavam causando a infecção. Então, basicamente, o que era feito nos hospitais até a década de 50, 60, era torcer. Os pacientes iam para o hospital e ali os médicos, os profissionais de saúde davam um suporte básico, soro, um apoio moral até, e torciam para que o próprio organismo combatesse aquela infecção. Então, o primeiro antibiótico produzido, desenvolvido, foi a penicilina. Ela foi desenvolvida na década de 40, mas difundiu mundialmente a partir da década de 50, 60, e de lá para cá vários outros tipos de antibióticos foram desenvolvidos, e hoje a gente tem essa possibilidade de tratar essas infecções, e atualmente uma infecção bacteriana é algo simples, a menos que seja uma bactéria super resistente, que é justamente aquela bactéria que não morre pelo efeito dos antibióticos conhecidos. Então seria um exemplo prático do nosso dia a dia de como a ciência, o conhecimento mudou a nossa sociedade. Posso dar um outro exemplo muito importante também, que é o desenvolvimento de vacinas. Vacinas, que resumidamente é o uso de produtos biológicos para prevenir ou controlar determinadas doenças. Então, a primeira vacina produzida no mundo foi no século passado, a vacina contra a varíola. Eu tenho quase que a absoluta certeza que quase ninguém conhece, já ouviu falar da varíola. E por quê? Porque foi produzida essa vacina e desde a década de 80 ela é considerada erradicada no mundo. Veja bem, uma doença que foi erradicada. O que é que significa erradicada? Que não existe mais nenhum caso de varíola no mundo todo desde a década de 80. Essa mesma doença varíola, que hoje em dia a gente não ouve mais falar porque foi erradicada, era a doença que mais matava pessoas no século passado. No século XX, século passado, na Europa, morreram cerca de 500, eram mortos cerca de 500 mil pessoas por ano por causa da varíola. E hoje é uma doença erradicada no mundo todo. Então, esse exemplo da varíola, que foi a primeira vacina, é um exemplo fantástico para a gente falar sobre a importância da ciência. Mas várias outras vacinas no nosso dia a dia, febre amarela, raiva, cachumba, sarampo, rubéola, coqueluche, tétano, que eram todas doenças muito comuns da década de 90 para trás no Brasil, e que hoje em dia a gente ouve falar de casos esporádicos, um caso aqui, outro caso ali. É por quê? Por causa das vacinas. E nesse momento eu abro um parênteses importantíssimo para desmistificar uma ideia que há pouco tempo vem sendo difundida aí, que vacina faz mal. Eu trouxe exemplos práticos, não entrei em detalhes sobre números do uso dessa vacina, porque eu acho que não é o caso aqui, mas com absoluta certeza o uso dessas vacinas salvaram milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E claro que há um mínimo caso de efeitos adversos, isso é esperado, infelizmente, mas isso a gente está falando de um caso a cada 1 milhão de uso de vacina, a cada 10 mil, isso varia de vacina para vacina. Mas, sem dúvida alguma, o descobrimento, a descoberta, dessas vacinas mudaram a sociedade, e um enorme exemplo da diminuição dessas desigualdades sociais. Então, só para trazer alguns exemplos, Camila, no próximo bloco a gente pode comentar um pouco mais. Excelente os exemplos do professor Jairo aqui na área da saúde. E aí, conversando aqui com a professora Terezinha,
Professora, a senhora fez um trabalho interessante no semestre passado, né, sobre as mulheres na ciência e como você vê essa participação das mulheres e outras minorias na ciência. Boa tarde, Camila, colegas, ouvintes da Grande Rio FM. Essa pergunta está tocando no meu ponto de vaidade, porque foi um trabalho muito interessante que fizemos no ano passado, no qual os nossos alunos foram convidados a ler a realidade, porque a oficina de leitura também é isso, é ler a realidade. E ler a realidade é ler a realidade de maneira crítica. E essa leitura permitiu que eles observassem, a partir do olhar para si, que a identidade, eu, que no nosso caso a oficina de leitura está no campo das ciências humanas, onde interrogamos primeiro quem somos, enquanto identidades, né? Que é um corpo político, um corpo social. Então, nessa leitura da realidade, esse aluno interroga primeiro a si, quem eu sou, de onde que eu falo, de onde que eu venho, a minha idade, minha classe social, minha categoria de gênero. E nesse recorte chegamos às ciências. Na leitura que fizemos das mulheres na ciência, tivemos que ler essa ciência no campo o campo eurocêntrico, porque ela é eurocêntrica. E nessa participação, nessa leitura, foi que se observou, a ciência é um campo masculino. Foi que nós observamos também. Nós temos muitas mulheres nas ciências, mas elas não tinham visibilidade. E aí alguém olhava e dizia, nossa, mas essa mulher inventou o DNA, ela conhecia o DNA, eu nunca soube do nome dela. Então isso quer dizer que esse campo também é político. E como campo político, observamos isso, que era um campo marcadamente masculino. Essa é uma realidade, não podemos fugir. Não estamos aqui falando de uma questão que poucas pessoas saibam, mas é um campo masculino. Bom, se é um campo masculino, como fazer para reverter esse campo para que minorias o adentrem? Nós olhamos para o campus da UFOB e observamos que só em perceber uma quantidade de mulheres maior que a de homens, por si só, já é um avanço. Essas mulheres estão aí produzindo mesmo, enfrentando as dificuldades da pesquisa de campo, junto com seus orientadores, não é isso? Então, por si só, essa leitura reverte em ler a realidade e, por si só, mudar essa realidade. Bom, então nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco de conversas, né? Vamos ouvir uma música agora, Romaria, de João Mineiro e Marciano, e daqui a pouquinho a gente retorna com mais bate-papo, com mais conversas sobre o nosso tema de hoje. É de sonho, é de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira, o giló desta vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina mina escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina mina escura e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte, não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina mina escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira,
Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e fundo trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria em prece, passos, desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina-me na escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina-me na escura e fundo trem da minha vida. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Estamos de volta aqui com o nosso programa A Hora do Campo de hoje, tratando do tema Ciência na Redução das Desigualdades Sociais. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando aqui com os professores, professora Terezinha, professor Jairo, professor Romenick, e vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Bom, professor Jairo, no bloco anterior o senhor comentou sobre os importantes avanços na área da saúde que obtivemos com a ciência no mundo, né? Deu exemplos muito interessantes. Mas, e no Brasil, teríamos exemplos de como a ciência brasileira contribuiu ou poderá ainda contribuir para a nossa sociedade? Então, Camila, um ponto importante a destacar em relação à ciência brasileira é que ela é tardia. Ou seja, o Brasil demorou muito para entender a importância da ciência para o desenvolvimento nacional, para diminuir essas desigualdades. Então, dito que somos tardios, começamos a se atentar para isso, então a gente, obviamente, está bastante atrás do restante do mundo. Mas mesmo com essa demora em ingressar e com problemas de financiamento que nós vivenciamos diariamente, sobretudo agora nessa realidade atual que nós estamos, de dificuldade financeira do Brasil. Como um todo, e infelizmente a ciência é das áreas que mais sofreram cortes, ou seja, vários trabalhos que vinham sendo desenvolvidos estão parados ou com risco de parar, e isso pode ser uma perda de anos e anos de trabalho, já que ciência, se a gente demorar um pouco, outro vai lá e descobre no nosso lugar. Então um ponto importante é ver essa questão financeira. Mas aí, mesmo com todas essas dificuldades, de falta de recurso, de problemas relacionados à distribuição da ciência todos os pontos do Brasil, já que ainda é muito concentrado na região sul e sudeste, nós tivemos
e temos exemplos de grandes avanços. Então, um exemplo muito legal e recente refere-se à resposta que o Brasil deu na epidemia de Zika vírus. Todo mundo deve lembrar que, final de 2015, início de 2016, o Brasil passou por uma epidemia de Zika vírus que esteve associado a problemas no desenvolvimento fetal, principalmente a microcefalia. Essa relação, primeiro, entre Zika vírus e microcefalia foi uma relação que os pesquisadores brasileiros descobriram. Até porque o problema se iniciou aqui. Então, a partir desse momento, muitas pesquisas foram desenvolvidas e num curto espaço de tempo, cerca de 2 anos, praticamente a gente já sabe quase tudo sobre a forma de transmissão, forma de controle, como o vírus age, como o vírus deixa de agir. Ou seja, a ciência brasileira deu uma resposta muito efetiva. E uma resposta de protagonismo. A gente não precisou que viessem cientistas dos Estados Unidos, da Europa, para estudar o nosso problema. Zika vírus com microcefalia é um problema do Brasil. Então, é um problema que nós devemos avaliar e estudar para resolver. Então, esse é um ponto importante. Os problemas, temos alguns problemas que são mundiais. Então, esses problemas que são mundiais, o mundo todo se preocupa em resolvê-los. Mas tem alguns problemas que são isolados, pontuais de determinada região. Você acha que Estados Unidos, Europa e os seus pesquisadores vão se preocupar mais com os problemas deles ou com o nosso? Eles têm problemas também lá. E aí? A gente vai ficar sempre esperando que eles resolvam os problemas deles para depois estudarem para resolver o nosso problema e ficar nessa dependência? Então, quando a gente investe em ciência e fala sobre a importância dessa ciência, é justamente para isso, para que a gente tenha a capacidade de resolver nossos problemas. E esse exemplo que eu citei entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, vale para dentro do Brasil, é a mesma coisa. Nós aqui no Nordeste vamos ficar sempre esperando o Sul e o Sudeste estudar os nossos problemas, ou a gente vai focar aqui na Bahia, aqui em Barra? Hoje nós temos uma universidade que tem capacidade de estudar os problemas de Barra. Temos muito problema financeiro, porque não recebemos os recursos necessários para realizar essas pesquisas. Profissionais capacitados nós temos, falta o apoio e esse incentivo. Então, investir em ciência é investir em desenvolvimento regional, é investir em soberania nacional. Isso é muito importante. Infelizmente, momentos como esse, onde a ciência brasileira está deixada de lado, o Brasil é deixado de lado como um todo. Isso a gente precisa multiplicar essa informação para que a gente chegue na discussão. Não quero entrar no campo político, mas é importante não deixar de falar nesse campo, mas agora estamos vivendo uma eleição. E eu pergunto a vocês, em que momento o candidato, independente se é A, B, C, D ou E, falaram sobre investimento em ciência, investimento em pesquisa? Nenhum momento. Isso significa dizer que nem os candidatos, muito menos a própria população, se dá conta da importância da ciência para o desenvolvimento de uma sociedade. Então a gente precisa, enquanto sociedade, nós aqui enquanto cientistas, pesquisadores, estar repassando essas informações para que a comunidade, a sociedade em geral, entenda a importância que a ciência tem. Só para citar mais 2 exemplos muito rapidamente, nós temos 2 doenças muito importantes, ou 2 doenças muito importantes que ainda não temos vacina. E eu falei no bloco anterior da importância de vacina para o controle de doenças. A dengue, não temos vacina eficiente. Tem uma vacina que está sendo testada, mas ela não é eficiente, tem várias limitações. E a esquistossomose, que é uma outra doença muito importante, sobretudo aqui na região oeste. São doenças que têm alta prevalência, ou seja, ocorrem em um grande número da população, e que temos dificuldade de controlar justamente pela falta de vacina. E aí eu dou uma boa notícia. São 2 doenças que ocorrem aqui no Brasil, então é um problema nosso, e que os cientistas brasileiros estão para resolver esse problema. Nós temos hoje uma vacina que está em fase final de estudo, que é uma vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, que fica em São Paulo, mas é um instituto nacional,
que a expectativa é que ano que vem, 2019, ela se inicie o último teste, que é o teste de campo, o teste em que a população começa a receber. Então, em um curto espaço de tempo, a ideia é que a dengue diminua drasticamente o problema que ela nos é hoje por causa da vacina. E a vacina veio à toa? Não. Anos e anos de investimento em ciência para que esses pesquisadores brasileiros tenham descoberto essa vacina. O mesmo exemplo ocorre com a esquistossomose. A única vacina em estudo no mundo é uma vacina brasileira, que também está em fase final de teste, com expectativa de chegar na população para 2020. Essa vacina é da esquistossomose. Esquistossomose, para quem não está relacionando, é a famosa barriga d'água, muito comum aqui na região oeste. Então, essa vacina para a esquistossomose, a expectativa é que em 2020 esteja disponível na população, uma vacina brasileira. E qual é a grande vantagem de ser vacina brasileira? Que a gente não compra caro. Pelo contrário, a gente consegue produzir com a nossa tecnologia, que não fica dependente de importar de outros países, problema com dólar, ou seja, nós temos a autonomia de controlar os nossos próprios problemas. E a gente só consegue essa autonomia investindo em nossa ciência. Por isso que eu reforço, a sociedade precisa se preocupar e cobrar dos nossos governantes, independente de partido ou de campo político, que investem em ciência. Porque ao investir em ciência, está investindo na redução das desigualdades, na redução dos problemas nossos, que são os problemas brasileiros. Eu quero aproveitar o gancho da fala do professor Jairo, para fazer aqui um parêntese rapidinho. No tocante ainda à saúde, mas fazendo essa mescla de saúde, e aí a gente não pode, sim, a gente está focando nos avanços na área de ciência, mas na medicina, os avanços para a medicina no sentido de medicina curativa, né? E infelizmente é um grande problema no Brasil, né, que o foco tem sido dado, ainda quando a gente vê, né, e aí não reforço a sua fala, que a gente não pode deixar de falar de política, a gente precisa sim, né, a gente precisa discutir esses temas, não defendendo A ou B, mas discutir como problemas nossos da sociedade e como uma importante ferramenta de transformação na sociedade, né, a política. Quando a gente vê medidas sendo tomadas, são sempre medidas curativas. E ainda há pouco a gente conversava sobre a questão de pesquisa no campo social. Não tem investimento em pesquisa no campo social. Quando a gente fala de saúde, uma questão que é prioritária é prevenção, né? Então, se houvesse mais investimentos na área de pesquisa na área social, consequentemente nós conseguiríamos evitar muitos problemas, né? Não teria necessidade de medidas urgentes, como foi tomada para o Zika vírus, para desenvolver uma vacina para curar algo que poderia ter sido evitado, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Quando a gente fala ainda de desenvolvimento sustentável, que é algo fundamental, que é uma palavra de ordem hoje, a gente não pode deixar de considerar isso, porque está relacionado com qualidade de vida da população, né? A pesquisa social ela entra nesse sentido, porque a gente precisa analisar todo o contexto social, além da questão ambiental, para que a gente consiga, de fato, ter medidas efetivas, né, nessa promoção do desenvolvimento sustentável. E, infelizmente, são áreas dentro da pesquisa, ou áreas da ciência, vamos pegar assim, da ciência, uma área da ciência que ainda está relegada a um plano, digamos que não tem importância nenhuma, né? O top mesmo é eu fazer pesquisa para curar uma doença, porque que vantagem vai ter eu fazer uma pesquisa ou investir numa pesquisa que é para evitar algo? Porque se eu estou evitando algo que nem ocorreu, qual é o brilhantismo que eu vou ter? Né? Muitas vezes o brilhantismo está em quem? Você resolver o problema que ocorreu e não evitar que ele ocorra. Certo? Então, a gente precisa também pensar dessa forma. Não pensar simplesmente em medidas curativas, mas medidas também que sejam medidas eficientes de prevenção. Continuando aqui ainda com o professor Rumenick, já que o senhor já estava com a palavra, né? Nós temos escutado, professor, com certa insistência, que a população mundial vem crescendo em proporções muito maiores que a produção de alimentos, né? A gente entra na universidade e a gente ouve isso com certa frequência.
e que no futuro faltará comida na mesa de muita gente. O que a ciência tem feito para evitar que isso ocorra? É bom que essa pergunta ela vai casar bem com o que eu já tinha introduzido aqui, pegando o gancho da fala do professor Jairo. De fato, a ciência ela tem trabalhado para aumentar cada vez mais a produtividade, né? Se a gente pega o panorama da produção agrícola, não vou nem pegar a brasileira, mas mundial, de uma década para cá, nós tivemos um salto gigantesco, né? Eu mostro muito isso para os meus alunos em sala de aula, sobretudo quando a gente pega a produção de grãos, que é o que teve esse aumento que se sobressaiu mais, a gente vê que há um aumento muito grande. Então, a ciência, de fato, tem investido em estratégias de aumento da produção de alimentos, que é importante, como eu já tinha frisado lá no início da minha fala, para que esse produto ele seja acessível pela população e, consequentemente, possa chegar a um preço razoável, além de ter o produto, a oferta do produto, o produto num preço acessível. A gente não pode deixar de considerar também que, além de aumento na produção, né, nos índices de produtividade das culturas, a gente ganhou também em avanços na área de armazenamento, né, um produto perecível. Se a gente for imaginar que nós temos aqui, pegando o país mesmo, o Brasil, a gente tem alguns polos, né, em pontos específicos, são polos produtores de frutas e hortaliças. Aqui a gente tem o polo Petrolina Juazeiro, que é um polo fruticultor. Então, um produto que é altamente perecível, que é produzido lá, esse produto ele chega aqui e ele consegue ficar armazenado por um tempo que a gente consegue ainda comprar esse produto e consumi-lo dentro do período de vida útil. Né? Então, houve avanços nesse sentido também, de desenvolver ferramentas de pré-processamento desses produtos e de armazenamento que permita com que esse produto ele tenha uma vida de prateleira muito maior e, consequentemente, a população ela tem acesso a isso. Mas, por outro lado, é algo que a gente não pode deixar de frisar, né? A ciência tem contribuído muito nesse sentido de promover o aumento ou estratégias que possam assegurar essa qualidade, a segurança alimentar, o alimento em oferta, em quantidade. Mas, infelizmente ainda, quando a gente pega isso, e já que a gente está falando de redução das desigualdades, é algo que, por um lado, tem uma característica de redução, mas, por outro lado, a gente tem também uma característica ainda de exclusão. Né, vamos dizer, de favoritismo, porque essas tecnologias, elas chegam muito, vamos dizer, 100% dela vai chegar para o grande produtor. A gente não tem tecnologia que é desenvolvida para o pequeno produtor. E para a gente resolver esse problema do risco de faltar alimento para a população, que eu particularmente, quanto engenheiro agrônomo, eu acredito que não vai ocorrer, mas eu acho que uma forma segura de nós trabalharmos em cima disso é investir também em tecnologias que sejam acessíveis ao pequeno produtor. Porque se nós conseguirmos fortalecer o agricultor familiar, eu não preciso comprar uma banana que vem lá de Petrolina, uma hortaliça que vem lá de Petrolina para consumir aqui em Barra, porque aqui em Barra tem quem produza. Agora, para essas pessoas produzirem, precisa de investimento. Essa tecnologia que chega para o grande, essa tecnologia tem que chegar para o pequeno. Então, a gente precisa de movimento, e aí, nesse caso, não é nem um movimento por parte da ciência, né? E sim também porque a gente precisa que a ciência desenvolva tecnologias que sejam voltadas para esse público, mas ainda quando existe essa tecnologia, ela não é valorizada para ser transformada em políticas. O que a gente precisa é de políticas públicas que assegurem o acesso dessas pessoas, dos pequenos produtores a essas tecnologias. Isso é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país, para o desenvolvimento sustentável da região. Isso é fundamental para a segurança alimentar e é uma estratégia, sim, de grande importância na redução das desigualdades sociais. Excelente aqui a fala do professor Rumenick. E aqui agora conversando com a professora Terezinha. Como a UFOB e as outras instituições, né, do país estão trabalhando para modificar essa situação, estão trabalhando em cima da importância da ciência na redução das desigualdades sociais? Bom, Camila, eu ficarei na minha área, ciências humanas, porque eu não posso deixar de olhar para esse lugar. E eu venho sempre pensando nesse lugar como um trabalho que fazemos
e eu posso dar até um nome, não vou me comparar com o Freire, mas eu gosto muito da maneira como ele faz em relação aos nomes que ele dá ao seu trabalho, e nesse nosso caso seria uma pedagogia da indignação. Se não tiver esse olhar de indignação, eu vou me conformar com o que vejo. Eu vou me conformar quando eu vejo que o animal tem um alimento de qualidade, com um balanço nutricional, enquanto um ser humano come coisas do lixo. Eu vou achar isso normal. Eu vou achar normal que um museu pegue fogo, eu que eu ponho no Facebook estou de luto, mas que eu não penso que ele tem um trabalho humano de anos e anos para manter uma memória e que de repente vai-se embora na cinza. Então, eu não posso me conformar de ver uma cidade como Barra tão bonita e um rio desprezado. E se não houver essa pedagogia da indignação, a ciência, então, não tem quase valor, não tem valor algum. Porque ela é do humano, é o ser humano que está aqui junto com outros seres vivos. E esse olhar para também as ciências humanas, que é um olhar da ciência, que lá dentro é um olhar de desigualdade, nós levamos também esse aluno a interrogar por que esse olhar para as ciências sociais é desigual. Um trabalho nosso, o professor Climério está aqui presente e está aqui de prova, nós tentamos fazer com esse aluno é questionar essa realidade, é se indignar. Então, eu acho que nosso caso aqui, em especial a UFOB, eu não vou falar assim de outras instituições, claro que todas trabalham nesse sentido, mas eu acho que nosso caso é bem especial, porque nós temos ciências humanas em todos os cursos. Em todos os cursos. Ela perpassa todos os cursos. Eu acho isso muito importante. Muito importante porque, sem essas ciências humanas, não tem legado, não tem memória, não tem o acervo que vamos deixar para os que virão. Então, é nesse sentido que a UFOB trabalha. Mas eu acho também que a UFOB trabalha, o professor Jairo falou aqui em dificuldade, estamos com a palavra desigualdade, como é minha área, a linguagem, nós temos aí desigualdade, dificuldade, mas no meio nós temos a paixão, o compromisso, a seriedade dos nossos professores que estão aí trabalhando, produzindo, custeando a sua pesquisa muitas vezes, porque não temos esses fomentos, é uma política que já foi colocada aqui, que é difícil, ela é uma política que olha para lá, mas não olha para cá, há uma linha divisória aí, então eu admiro muito esses colegas que trabalham com essa paixão, esses alunos que estão ali, sábado, domingo, e eu acho que a pesquisa ela leva o aluno a adquirir essa paixão, por descobrir, vira uma paixão. E essa paixão é que nos move, mas só que seria romântico, romancear falar isso, é romancear. Na realidade, temos que ter realmente esse olhar do Brasil. O Brasil não olha para a política, para a ciência, com um olhar que deveria ser um olhar de vontade política, de vontade de transformar. Se não for assim, não tem muito valor falar em ciência. Então, por si só, é interrogar a ciência em seu olhar que ela lança para si, para suas áreas, para o Brasil como um todo e para o povo brasileiro. E então nós encerramos assim o nosso segundo bloco, de bate-papo. E agora vamos ouvir a música Tocando em Frente, de Sérgio Reis. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei, quem sabe? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida
seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ei! Vamos! Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Estamos aqui de volta, né, já no finzinho do nosso programa. Hoje com o tema Ciência na Redução das Desigualdades Sociais. Tivemos aqui um bate-papo excelente com os professores. E agora eu passo a palavra para os nossos convidados, para que deixem aos nossos ouvintes uma dica de leitura, um filme, um evento, algum comentário que ficou faltando neste momento. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a professora Janaína e o Grupo de Desenvolvimento Sustentável lá da UFOB, pelo convite, agradecer ao professor Climério que participou dessa organização aí dessa etapa, e dizer que o tema é tão interessante, tão contagioso, que aí a gente tem muito o que falar. Nos intervalos aqui a gente estava discutindo, e é legal porque é isso mesmo, é muita coisa para falar e o tempo acaba sendo pouco, mas eu acho que foi muito interessante. Eu espero que o público tenha gostado, e fica o convite para conhecer um pouco mais da importância da ciência, buscar, e a universidade, a UFOB, né, as universidades, mas a UFOB especificamente, está de portas abertas para participar dessa discussão. A gente sempre está fazendo evento e tentando divulgar ao máximo esses eventos, então não fique com nenhum tipo de receio de participar desses eventos. Para a gente é uma alegria enorme quando vê um cidadão, um barrense participando lá e com voz e dando sua opinião. Isso é muito legal, e isso a gente gostaria que acontecesse cada vez mais, e trabalha para isso. Em relação à sugestão, Camila, eu vou dar uma sugestão diferente das opções que você colocou aí. Eu vou dar uma sugestão de áudio. Na verdade, é um podcast. Podcast, para quem nunca ouviu falar, é um programinha de rádio que eu uso pelo smartphone, mas tem como usar também pela internet. Que aí você precisa procurar
Esse programa, especificamente, que eu vou recomendar, se chama SciCast. Eu vou soletrar para facilitar. É o S de sapo, C de casa, I de igreja, cast. Então, SciCast, tudo junto. É um programa que semanalmente ele fala de ciência. Então, uma semana ele fala de história, outra semana ele fala de física, outra semana de biologia, de matemática, e vai trazendo essas informações para quem está aí estudando para o Enem, para concurso. É uma ótima dica. O pessoal fala sobre temas muito importantes. Eu sou um ávido ouvinte do SciCast porque eu aprendo muito sobre a minha área, sobre outras áreas, e isso é muito interessante. Então, fica a dica aí. Depois a gente pode ver até de colocar o link para o pessoal buscar, e dá para ouvir na academia, dá para ouvir caminhando, em casa, quando estiver fazendo alguma coisa, e aí você está ouvindo e aprendendo alguma coisa, aprendendo sobre ciência. Muito legal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu não preparei nenhuma dica de leitura, certo? Mas se tem uma dica que eu posso deixar aqui para os nossos ouvintes, é que eu acho fundamental, isso serve para todos nós, é que nós conheçamos a nossa história. É interessante nós buscarmos informações a respeito da nossa história, porque um povo que não conhece a sua história tá fadado a ficar o tempo todo vítima, né, dos desmandos aí, vamos dizer que ficar dentro de um processo de alienação. Nós precisamos conhecer nossa história para nós sabermos de onde nós saímos, o porquê de estarmos aqui hoje e podermos ter uma perspectiva de onde nós, né, podemos chegar. Então, eu acho fundamental nós termos esse conhecimento da nossa história para que a gente, até muitas vezes, possa evitar de cometer erros que já foram cometidos lá atrás, né? E algo que eu gosto sempre de colocar é que a gente jamais deve encarar toda e qualquer teoria que nos é posta, ou qualquer informação posta, como sendo verdade absoluta. Nós vivemos num franco processo de evolução. Então, da mesma forma que a gente vai evoluindo na área tecnológica, a gente vai evoluindo intelectualmente. E à medida que nós evoluímos intelectualmente, né, não é dizendo que as civilizações para trás elas eram menos capazes intelectualmente do que nós, mas tinham uma maturidade intelectual muito menor do que a nossa, porque não tinham o mesmo nível de informação que nós temos hoje. E hoje a gente recebe uma enxurrada de informação muito grande, porque as mídias sociais elas nos permitem isso, e a gente precisa saber filtrar isso. Então a gente precisa dessa visão crítica para poder selecionar aquilo que é o certo, aquilo que é algo que é positivo e aquilo que é o oposto, né? Então, assim, a gente precisa desse conhecimento do que aconteceu lá atrás para evitar cometer os mesmos erros a partir de agora ou futuramente, e para ter essa visão crítica, para não aceitar nenhuma informação que nos é passada como verdades absolutas, porque verdades absolutas não existem. Tudo que está ao nosso redor é algo que é mutável, assim como nós somos mutáveis também. A gente vai mudando com o tempo, tudo ao nosso redor é algo que é mutável. Então a dica que eu dou é essa. E para finalizar, né, agradecer pelo convite, né, porque já ia encerrando aqui, mal educado. Agradecer pelo convite, né, agradecer ao professor Climério por ter organizado essa discussão. Reforço as palavras do professor Jairo. É um assunto que é tão interessante, tão gostoso de falar, que não se esgota, né? A gente ficaria aqui a tarde toda falando do assunto e não esgotaria. Um prazer grande estar na companhia dos dois, professora Terezinha e professor Jairo aqui, discutindo sobre esse tema. Prazer muito grande. Agradecer a professora Janaína, que é a idealizadora desse programa, né, que é um programa que tem prestado e vai prestar um serviço muito grande para a sociedade barrense, né? É uma forma de aproximação da universidade com a sociedade. E agradecer você por essa simpatia de sempre, né, que faz essa locução com essa simpatia toda, que essa energia chega aqui para a gente e que a gente manda de volta para o público. Muito obrigado e um abraço grande para os nossos ouvintes. Camila, quando você fala em filme, eu fico aqui pensando, e vem tantos, mas tem que escolher um, né? Então, hoje na aula, com nossos alunos lá, começamos a aula às 7h30, terminamos há pouco, eu deixei para eles uma dica que agora eu repasso para
professores em especial da educação básica, chegando novembro, aí nesse novembro resistência, professores do ensino médio, enfim, aqueles que queiram discutir as questões humanas, as diferenças, né, em várias categorias, no caso raciais, no caso aquele que pode falar, relações de poder. Então, eu deixo como dica um filme que não é atual e é atual, porque as diferenças, elas persistem. Então, o filme Quase Deuses, para quem quer fazer medicina, para quem está em medicina, é um filme para se refletir. Quase Deuses. É um filme americano, o nome original não é esse, mas ele, no nacional, fica com esse título. É muito importante que se olhe para esse filme com um olhar não só de fruição de algo que seja para o lugar do prazer visual, mas sim com a leitura crítica dos lugares das injustiças, na verdade, injustiças daquele que pode falar, a voz que pode falar, que é a voz da ciência, que perpassa, como eu falei, pela questão eurocêntrica. Quem pode falar é um homem branco que fala do seu lugar de poder. E muitas vezes esse homem, ele chegou ali pelas mãos de um subalterno, e o subalterno fica no campo do invisível. É uma história real. É uma história real que ela é real e é atual para muitos de nós. É só isso. Muito obrigado também, professor Rominique, professor Jairo, prazer, professor Climério, prazer estar aqui, Rádio Grande Rio. Estreiei, né? Me estreiei, gostei muito, me convide mais vezes, tá? Muito obrigada. Bom, pessoal, nós gostaríamos de agradecer, né, a presença da professora Terezinha Santos, do professor Romenique, professor Jairo, do campus de Barra. Deixamos o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e a Chiquinho aqui, o apoio de sempre conosco. E agora eu, Camila, me despeço de vocês. Deixo ainda um convite, né, já que o professor Jairo falou sobre que venham para a UFOB. Segunda-feira na UFOB, dia 29, às 19 horas, tem uma roda de conversa com o tema Cooperativismo e Empreendedorismo na Viticultura, com o empresário rural Paulo Ramos de Queiroz, e a gente vai estar conversando sobre cooperativismo, sobre a importância de a gente estar nas nossas áreas, né, outras áreas de produção. E eu me despeço e deixo a música Chuva de Honestidade, uma música reflexiva. Obrigada.